Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ruiz da Maia, sou sócio fundador da União Chinesa Clube do Brasil. Aviso vocês que essa chamada ela está sendo gravada, né? Esse fórum ele vai ser gravado. Ele é de extrema importância, até para a gente poder revisar o conteúdo depois, o material que foi proposto, debatido. Hoje é dia 14 de março, 19 horas e 2 minutos, e a gente vai abrir os debates do fórum aqui, justamente para a gente poder trazer pautas do que vem acontecendo no cenário do adestramento como um todo, que não é novidade sobre as leis animalistas que acontecem aqui no Brasil. Esse ano é um ano decisório, extremamente delicado. Eu já venho comentando desde 2023, quando teve a 523/23, com a intenção de tentar proibir o comércio de animais aqui no estado de São Paulo. Eu falei que tendenciosamente esse ano a gente iria ter vários movimentos animalistas, até por uma questão da causa animal, ter uma forte comoção social, e a gente vê que, de fato, isso vai atingir todo mundo. Primeiro foram os criadores, agora os adestradores, e a gente já sabe que já tem PL tramitando em função aí de regulamentar ou até proibir algumas coisas dentro dos banho-tosas. E há um movimento, uma tensão bem forte hoje por parte dos adestradores. A grande maioria da equipe de instrutores, profissionais que foram certificados pelo KCB, alunos que caminham conosco aqui, vem nos cobrando bastante um posicionamento que deveria ser feito por algumas associações que tem no mercado. Eu reforço para vocês que a KCB, em si, ela é uma marca registrada da Milenar Limitada. Ela é uma empresa de capital limitado. Nós não somos uma associação sem fins lucrativos, não somos um sindicato, não somos uma confederação e nem uma federação. Porém, nós queremos contribuir, apoiar os profissionais do mercado, e por esse motivo a gente convocou esse fórum para tentar apoiá-los, tá bom? Vou dar um pouquinho de fala para vocês aqui. Eu gostaria que vocês brevemente se apresentassem, nome da onde está falando, cidade, estado, mas para a gente poder se orientar aqui, tá bom? Vou deixar esse tempo para vocês poderem se apresentar também. Aí, quem quiser se apresentar, só levantar a mão aqui, liberar o áudio, e a gente vai liberando um por vez. Opa, boa noite. Eu sou o Lobo, sou aqui de São Paulo, adestrador. Meu forte são cães pets, clientes pets, os picolézinhos da vida, e é isso aí. Alguém mais quer se apresentar? Pode ir se apresentando progressivamente. Cidade, estado, Daniel. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Daniel, sou adestrador. Atualmente eu atuo na parte só dos cães pets, né? E eu resido em Araraquara. Maravilha. Próximo. Pedro Grilo. Tem que tirar do mudo, Pedro, que o microfone está mutado. Não sei se o Pedro está conseguindo tirar do mudo ali. Vamos ver outra pessoa. Quem mais? Alguém mais quer se apresentar? Sente a vontade de se apresentar conosco? Consegui. Conseguiu? Bom, vamos Sim. lá. Meu nome é Pedro, eu sou de Santa Catarina e eu sou entusiasta dos cães de trabalho, assim. Tenho um pastor alemão, inclusive, eu treino ele, é um meu melhor amigo, inclusive. E eu acho o cães de trabalho importante, inclusive foram reconhecidos até pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. Uhum. O treinamento deles também. E o cão de guarda e proteção está dentro disso. Então a gente tem que começar a se mobilizar, porque existem algumas propostas, inclusive eu botei isso na pasta lá, não sei se te mostrei, né? Uhum. E isso pode ser problemático, né? Questão Sim. de treinamentos, até de criação. Uhum. Temos que começar a agir.
Isso que eu digo só. Para quem não sabe, nós temos um Google Drive, para quem quisesse contribuir com algum material, até para não ficar tudo no grupo, cada um dando uma opinião, eu pedi para que formalizassem o seu posicionamento no Google Docs e colocassem numa pasta, num drive compartilhado que nós criamos aqui, até para a gente poder ver a proposta individual de cada um de vocês. Alguém mais para se apresentar? Oi, meu nome é Ana, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu adestro cães de assistência faz 2 anos. Esse aqui é o meu. Eu tô no chão, enfim. Vim pro debate exatamente porque, como uma pessoa com deficiência, as ferramentas muitas vezes são a única maneira que eu posso controlar um cão um pouco mais forte. Até porque eu atendo pessoas com fibromialgia que simplesmente nunca poderiam usar um peitoral na vida. Uhum. Isso. Perfeito. Próximo. Meu nome é Gilmar, sou aqui de Curitiba, trabalho como condutor de cães de faro, nos portos aí de Paranaguá, Itapuá, Antonina, aqui da região. Legal. Próximo. Bom, eu sou Alex Ribeiro, eu sou advogado corporativo aqui em São Paulo, eu estou aqui representando o escritório Ribeiro e Cruz, advogados associados. Agradeço aqui ao KCB e ao Fórum, né, por esse convite e poder participar. Nós estamos aqui acompanhando e buscando apoiar esta profissão, porque sentimos que esta profissão dos adestradores está muito instável no meio jurídico e o nosso papel aqui é ser o escudo, ou buscar reforçar esse escudo jurídico envolvendo ao KCB e todos aqueles que estão ao seu redor. Maravilha. Obrigado, doutor. O doutor Alex é advogado aqui em alguns projetos que nós temos da KCB e a Cruz Ribeiro se colocou à disposição de poder nos ajudar. Bom, vamos para o próximo. Pessoal, isso aqui é um momento para a gente só se conhecer, quebrar um pouco o gelo da live, falar bem breve, assim, ó, quem é você, de onde você fala. Vamos lá, Ana e depois Carla. Boa noite, gente. Meu nome é Ana. Ana Grilo. Olá, Pedro. Não sei se somos parentes. Trabalho com adestramento, tenho um hotelzinho e ofereço educação para os cães que são hospedados aqui. E estou nessa área já tem uns 7 anos, fui me introduzindo aos poucos, e conhecendo, desenvolvendo sempre mais o conhecimento, sempre buscando mais informações, e chegamos a esse nível, né, de estar com problemas nas ferramentas de trabalho, né, que são essenciais para a nossa função. Perfeito. E segurança, né? Que a gente está aí para ver que faz alguma diferença nessa questão. Boa noite. Maravilha. Próximo. Meu nome é Carla, eu adestro cães em Porto Alegre há mais ou menos 10 anos e também estou aqui para acompanhar essa discussão, porque acho absurda a proibição de ferramentas, principalmente porque eu trabalho com casos de agressividade ou cães um pouco mais ativos. Sabino, pode ir. Me chamo Salviano, sou daqui de Belém do Pará, trabalho com adestramento, passeio e trabalho também com cão de faro embarcado. Maravilha. Alguém mais? Boa noite. Aqui é o Edson de São Paulo. Eu estou começando no ramo. Estou junto até com o Maurício, né? Ele está sendo o meu mentor. E eu estou aqui mais para ouvir mesmo. Maravilha. Para vocês. Maravilha. Legal. Alguém mais?
Oi, meu nome é Ana e eu trabalho com cães na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul. Legal, prazer, Ana. Bem-vinda. A gente tem um colega de profissão seu aí no Rio Grande do Sul, que é o Anderson Ari. Ah, sim. Acho que é Passo Fundo. Alguém mais? Pode levantar a mão ou finalizar aqui, abrir o áudio. Bom, eu acho que dos que estão presentes aqui, acho que ninguém mais quer se apresentar. Tá todo mundo tranquilo? Posso? Claro. É o seguinte, ó, a questão é que os cães de guarda são importantíssimos no dia a dia, né, das pessoas, de famílias, né, e defendem muitas vezes a gente com lealdade e companheirismo que é incondicional, né. Então, eles são importantes pra gente. Eu acho isso. Perfeito. E para mim, todos os profissionais que estão aqui em função de que foram tocados na profissão de vocês no uso das ferramentas de contenção, colar, coleira, guia unificada e etc., ficando apenas autorizado no projeto aí o uso de peitoral. Mas eu gostaria de salientar vocês sobre algo que é extremamente importante. A causa animal como um todo, ela não está sendo atacada nesse momento apenas pela questão do uso de ferramentas. Hoje existem várias frentes dentro da causa animal que vão entrar em pauta e isso vai continuar acontecendo. A proibição de ferramentas do uso do adestramento, a gente já sabe que isso, ao meu ver, eu considero ela digna de uma ação de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o uso da ferramenta não por si só gera maus tratos. Assim como, por exemplo, o mau manejo não gera maus tratos, mas o mau manejo pode levar a maus tratos. Então, você pode enforcar um cão com um colar de elo, você consegue fazer isso, mas se você não sabe utilizar. E um profissional capacitado, habilitado, profissional que fez um curso de adestramento, foi orientado sobre o uso das ferramentas de adestramento, ele vai usar essa ferramenta da forma correta, tá? Assim como, por exemplo, é o questionamento sobre os colares eletrônicos. Colar eletrônico não é colar de choque, eles têm totalmente funções diferentes. Isso a gente já tem bem claro, que nós que estamos no dia a dia com os cães, nós já sabemos. O colar ecolor hoje é, assim, a nível de primeiro mundo, nível de controle de estímulo, eles são excelentes, a gente consegue colocar no pescoço, e ele tem um estímulo muito parecido com o de uma fisioterapia. Porém, qual é a grande problemática na causa animal? Os animais têm apelo emocional. A população todo, quando fala de animal, parte da tomada de decisão dessas pessoas desligam e elas vão pelo emotivo. É claro que não são todos, mas eles vão pela parte emotiva. Essa é a principal raiz hoje, faz parte da política. Alguém levantou a mão aqui? Deixa eu ver quem foi. Não, levantou e abaixou a mão. Que faz parte das pautas políticas hoje no momento. O que vocês precisam entender é que eu vejo o Instagram, acompanho as redes sociais, YouTube, eu vejo o movimento da galera querendo falar sobre o uso da ferramenta, não gera maus tratos, a ferramenta não tem culpa de maus tratos. Isso é um problema sobre posse responsável e uso responsável das ferramentas. Mas algo me chamou muito a atenção nas redes sociais, que foi uma enxurrada de vídeos de ataques de cães. E isso, na verdade, eu não sei quanto esse ruído nas redes sociais, ele é bom ou ele é prejudicial para a atividade. Então, dos meus questionamentos é que nem sempre fazer barulho é estratégia eficiente.
a gente vê um monte de gente falando, querendo protagonizar nas redes sociais, apontando e falando que o óbvio, que para nós, no dia a dia, já é óbvio. Porém, para o pai do pet, que é o proprietário, para o tutor, para ele, aquilo lá não é óbvio. Para ele, usar um colar de ela no cachorro dele é maltrato, porque o ponto de vista hoje do mercado é olhar o pet como um filho. E o meio político que quer atrair voto a qualquer custo, ele sabe disso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não gerar ruídos externos nesses momentos mais sensíveis. Inclusive, por isso a gente está fazendo esse fórum, trazendo o debate, e eu quero que vocês participem conosco. Não se sintam desconfortáveis em propor, pedir uma licença para poder fazer um adendo. O objetivo aqui é a gente expor essa problemática e tentar buscar soluções de forma inteligente. Inclusive, eu peguei o Dr. Alex até de forma meio desprevenida sobre o tema, e eu convidei porque era algo que a gente precisava tomar uma ação rápida e a gente quer uma atitude. Pode falar, Pedro. Você tem razão. Acho que nós não podemos ficar fazendo um monte de barulho na internet. Eu comentei isso, inclusive, esses dias, que, assim, eu sei que nós precisamos nos posicionar, mas eu acho que é muito mais eficiente a gente agir com o posicionamento de forma organizada e pensar qual é o conteúdo que nós vamos usar de forma estratégica, do que simplesmente sair falando qualquer coisa sem base alguma. Tá? Então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar claro para vocês. Eu vejo muita gente se posicionando e transformando, inclusive, uma guerra. Adestrador fulano de tal não falou sobre isso, o outro falou, mas falou errado. E aí, um cenário que era para ser organizado, orquestrado, de forma inteligente, acaba se tornando uma balbúrdia. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque de vez a gente conseguir apoio social, a gente acaba construindo afastamento. Tá? Eu fui bombardeado com vídeos de ataques de cães a crianças. E aí a gente tem um segundo problema. Tá? A gente tem o convívio de cães como Pitbull, Pastor Belga de Malinois, Rottweiler, que estão sendo produzidos em alguns estados. Tá? Então, isso vira um ataque contra a raça. Eu vi um monte de vídeo de Malinois atacando criança. A gente sabe que a culpa não é da raça, é da posse irresponsável. Só que quem está assistindo esses vídeos está achando que a raça é violenta. Para quem está trabalhando no dia a dia com cão de trabalho, ele está sentindo a pressão do outro lado. Que tem um Malinois que trabalha com faro, que trabalha com polícia, que trabalha com guarda municipal, é uma raça agressiva. Aí a gente passa uma distorção de algo que não era a mensagem que a gente queria passar. A gente precisa passar uma mensagem muito mais amigável, porque quem que a gente tem que trazer para o nosso lado hoje no mercado é o pai do pet. E não adianta fazer apelos assim que ataca, de certa forma, o criador, ataca a raça, ou sair atacando todo mundo. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Há um contexto bíblico onde Gideão foi chamado para a guerra. A gente tem que entender esse cenário que isso é uma guerra política, mas é uma guerra cultural. Eles tinham 147 mil homens de vários povos diferentes contra Israel. Eles vinham, queimavam, destruíam e faziam tudo. Só um pouquinho, Pedro, deixa eu concluir aqui rapidinho. E aí, Deus deu uma estratégia para Gideão: reduz esse barulho todo que tem aí, porque Gideão chamou o povo, veio 30 mil soldados, saiu de 30 para 10 mil, de 10 mil para 300 homens. Ele falou: você vai pegar esses 300 homens, vai soar uma corneta, vai pegar uma tocha de fogo e jogar no acampamento. E os 300 homens fizeram isso. O que aconteceu? Aquele acampamento, que eram povos diferentes, começaram a se atacar entre si, porque eles não sabiam quem era o inimigo. E a gente está vivendo um momento hoje nas redes sociais que o adestrador está atacando o criador, que está atacando o cara que mexe com a raça, que está atacando o banhosa. E a gente tem vídeo de... Assim, ó, eu recebi vídeo de banhosa estrangulando o cachorro dentro do banhosa, guia unificada. Eu vi vídeos que, sendo bem sincero, não ajudam.
não ajudam. E a gente precisa entender a delicadeza do momento que a gente está e a gente tentar construir um conteúdo mais educativo e informativo do que um conteúdo de pânico. Quem está se beneficiando com esse pânico? O outro lado que está querendo proibir cães de trabalho, está querendo proibir as ferramentas, está querendo proibir raças de função, como o pastor belga de Malinois, American Pitbull, Santa Catarina e Paraná tem leis aí que proíbem a circulação com cães de raça na rua, com Pitbull. Se eu não me engano, Santa Catarina está proibido, né, Pedro? A American Pitbull, se eu não me engano, Paraná. Sim, Pitbull e derivados. Pitbull e derivados. Então, assim, há uma pressão no mercado animal muito forte. E eu vou pedir para vocês serem... Eu sei, ansiedade, vocês são todos profissionais que atuam no meio, estão se sentindo pressionados, nós também aqui do outro lado estamos trabalhando no dia a dia com vocês, tá bom? Bom, a gente vai falar do assunto das ferramentas agora. O que acontece? A gente tem uma atividade profissional que não existe uma regulamentação. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, porque tudo que regulamenta demais torna mais difícil, mais oneroso, mais trabalhoso. O grande problemática é que a gente sabe que existe uma coluna vertebral que forma um adestrador. E essa coluna vertebral já faz muito tempo que não é mais respeitada. Hoje se faz curso de adestramento em 10 horas para formação profissional de adestrador. E eu estudo adestramento desde os meus 14 anos de idade, só que eu comecei como hobby. Não sou profissional do adestramento, não trabalho com adestramento, mas eu formei uma quantidade de 5 cães. Estudando, eu gosto de faro, eu gosto de cães de função, eu gosto de cães de combate a incêndio, de prevenção de incêndio. Só que uma problemática que nós temos hoje é a dispersão da atividade profissional quanto à qualidade da formação. Hoje um profissional que quer fazer um dinheiro, ele vai lá, lança um curso de formação barato e ele forma adestrador com 10 horas. Então, o uso da ferramenta, ele é usado muitas vezes por pessoas mal preparadas para o uso. Então, a gente não pode marginalizar a ferramenta, que é o que estão tentando fazer. Isso a gente tem que trazer para a consciência. O óbvio precisa ser dito. Então, a gente não pode marginalizar o uso da ferramenta, que é o que está tentando acontecer agora. Veja, você ter um veículo, um automóvel, você pode jogar esse carro em cima de alguém e matar uma pessoa. Isso todos nós sabemos. Mas ele não foi feito para aquilo. O veículo ele é conduzido de forma responsável por uma pessoa responsável, mas uma pessoa imprudente é conduzido de forma imprudente. Tá? Isso entra na mesma questão de legalização de uso de arma de fogo. O pessoal da caça passa por um problema muito parecido sobre a tentativa de proibirem o uso de armas de fogo. O pessoal está deixando alguns comentários aqui. Miguel cumprimentou a todos, boa noite. O doutor Alex, o adestramento técnico enfrenta a criminalização injusta, estão substituindo a ciência pelo antropomorfismo, criando leis baseadas em emoção que, na prática, condenam cães reativos ao abandono ou à eutanásia. Maravilha, o doutor Alex, é exatamente isso que está acontecendo. A Marcela falou, não estou podendo falar pelo áudio. Pessoal, tenho visto muito conteúdo educativo sobre a PL e tenho achado muito produtivo. Não vi nenhum criador de conteúdo jogar contra, mas fazendo o trabalho útil de divulgação, consciência na sua base de seguidores em geral. Já é público relativamente educado sobre o uso de ferramentas, mas talvez a gente siga perfis diferentes. Respeitosamente discordo que as manifestações dos adestradores têm sido barulho. Olha, eu disse isso lá no grupo, tá, Marcela? Vocês têm livre opinião nas redes sociais de vocês. Vocês podem se expressar da forma que quer. Vocês são livres. Vocês têm o direito de se expressarem. Inclusive, eu estou conduzindo o fórum aqui, mas eu quero que vocês também se manifestem. E a opinião, ela não é uma crítica, e mesmo a crítica, quando a gente critica algo que realmente é pontual, é para desconstruir uma mentalidade que é defeituosa, problemática, e tentar construir algo melhor em cima.
Então, minha crítica de falar ruído e barulho é que não adianta nada você ir na rede social, espernear como uma criança que remove o brinquedo, e eu não estou aqui julgando ou falando, eu só estou usando uma analogia. Se eu removo o brinquedo de uma criança que estava brincando com aquilo, e essa criança começa a se espernear, ela não resolve o problema e talvez ela aumente o problema. A gente não pode agir com essa imaturidade quando a gente se posicionar nas redes sociais. Eu também estou seguindo muitos profissionais que eu acompanhei a minha vida inteira, que estão produzindo conteúdo de qualidade e eficiente, que fazem um trabalho bacana. Só que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de conteúdo. Eu, por estar à frente de uma instituição, eu recebo o conteúdo da informativa do PL, eu recebo o pessoal que está mais enviesado para a política, outros que estão mais enviesados para a atividade profissional, mas eu também recebo uma série de conteúdos que geram até um certo... Meu Deus, por que isso está na internet? Sabe? Então, é esse meu ponto. E eu vejo um certo ego pela questão do protagonismo, tá? E eu acho que é o que mais divide a atividade profissional. A UKCB, ela não ia se posicionar diretamente, porque eu, particularmente, eu sei que existe uma federação, existe clubes de sinofilia e associações sem fins lucrativos que têm vários afiliados e que em nenhum momento se posicionaram a nada. E nós assumimos esse compromisso porque, de fato, nos procuram, nos pressionam para assumir essa posição, e não tem ninguém hoje posicionado falando, olha, nós vamos fazer. Começou agora alguns movimentos, a gente propôs os fóruns, tem aí, eu tenho visto algumas associações, o Ivan postou esses dias uma associação de bem-estar animal, e eu acho extremamente importante. Eu vou falar um pouquinho já sobre o bem-estar animal, e eu vou ler aqui o comentário do Dr. Alex. Dr. Alex, se for precisar abrir um adendo aqui no vídeo, tá liberado. O doutor fez um comentário, penso que pode soar como um ativismo, mas sim como uma estratégia. A postura de recuperação jurídica, a postura de... Repercussão jurídica relevante, né? Que a certa altura, desculpe interromper, a certa altura foi comentado, você comentou muito pertinentemente aí, que não se pode soar de forma ativista. A questão é técnica, né? Nós temos que estar desprovidos de emoções. Temos que analisar isso de uma forma mais objetiva. Então, ali nesse texto, eu estava comentando em cima de uma mensagem de um colega lá também, né, eu falei que a postura de uma repercussão jurídica relevante, ela tem que demonstrar que a emoção está lá de fora da porta. Dentro, trabalha-se com técnica e com a lei que se busca que seja aprovada. Maravilha, perfeito. A Marcela comentou, ela está sem áudio, então eu vou ler aqui. Quando você disse que quem se manifesta e está gritando como criança imatura é um julgamento de valor, sim. Desculpa, mas você abriu para dar opinião e eu estou dando a minha. E eu respeito a sua opinião. Eu não disse que você está errada. Meu único ponto de vista que é uma analogia, não é juízo de valor. É uma analogia. A gente não pode agir por impulsos. Quando a gente toma uma decisão, principalmente quando a gente está falando de leis, é mais eficiente uma representação jurídica do que uma grande repercussão de influenciadores e profissionais das redes sociais. Isso tem um peso? Tem. Quando a gente necessita trazer a sociedade para um debate. Nesse momento, quem se beneficia desse barulho? E eu não falo barulho no intuito de querer prejudicar ou interpretar isso de forma pejorativa, mas muita informação disseminada tem uma ação efetiva, entende? E do meu ponto de vista, eu prefiro anunciar menos e agir mais. Nós, da UKCB aqui, nós temos uma limitação como empresa de capital. Então, eu, particularmente, acho muito mais eficiente a gente contratar um escritório jurídico que represente as necessidades dos profissionais, que possa nos orientar da forma adequada, que é o profissional adequado para aquilo, e ele vai bater na raiz do problema e não no sintoma, entende? Existe uma diferença. Quando nós falamos de um projeto de lei, nós não adianta a minha opinião pessoal ir para as redes sociais e querer gerar conscientização se eu não tenho uma representação disso. Então, eu preciso ser representado. E a proposta é justamente trazer a consciência
que a gente precisa de uma representação jurídica muito mais, isso é muito mais assertivo, do que do posicionamento em rede social. E dependendo do conteúdo e de quem está produzindo esse conteúdo na rede social, ele ainda dá munição para outra parte política, porque o político que está no meio político, que é voto, ele vai usar esse material, por exemplo, materiais que eu recebi aqui, porque chegou em mim, com certeza vai chegar em políticos de proteção animal aí. Eu tenho um vídeo que viralizou na internet, que é o pastor belga de Malinois, que deu 9 pontos na cabeça da menina, uma menina de 5, 6 anos de idade, se eu não me engano. O cara que está na causa animal, que vê isso, ele vai usar isso para atacar quem? O criador. Depois vai sair um projeto de lei querendo proibir. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes essa defasagem de informação, de vez a ajudar, acaba prejudicando. Lembrando que não é apenas no adestramento. Assim como o exemplo aqui de São Paulo, da 523, tentou proibir o comércio de animais, que tem a lei agora que entrou em vigor sobre a regulamentação da criação, em novembro de 2025, há também projetos de lei tramitando para a regulamentação da parte de banhosa, tá? Então é isso. Quer fazer mais algum adendo, doutor? Não, perfeito, pode dar seguimento. Pessoal, vocês querem colocar o ponto de vista de vocês, querem se manifestar? A Carla levantou a mão, tá aberto para poder se manifestar aí. Pode falar, Carla. Uma dúvida, a posição hoje da UKTB com essa representação jurídica, o objetivo é alterar essa PL, derrubar ela, regulamentar, para que apenas adestradores utilizem as ferramentas ou atacar a PL em si, para todo mundo. Maravilha. Seu áudio está um pouco baixo. O que eu compreendi foi que o ideal talvez seria que apenas adestradores ou profissionais formados na área do adestramento utilizassem essas ferramentas. Foi essa a proposta? Não, na verdade foi um questionamento. Tá. Fala um pouco mais perto, por gentileza, que tá bem baixinho o seu áudio, aí não deu para ouvir. Foi um questionamento. Tá. Poderia repetir o questionamento, por gentileza? Eu gostaria de saber se hoje a posição da UKCB é que essas ferramentas sejam utilizadas apenas por profissionais ou liberadas para o público geral. Olha, sendo bem sincero, eu não acredito que o uso da ferramenta, por exemplo, o colar de elo, ela deve ser proibido por um proprietário de cães, tá? Eu não acredito nisso. Eu acredito que há uma necessidade muito maior, e eu já venho pensando em montar uma cartilha sobre isso. Inclusive, eu falei com o Dr. Francisco, que é nosso veterinário técnico responsável, sobre a posse responsável. Porque quando nós falamos de posse responsável, ela vai muito além, talvez, de uma ferramenta. É muito mais nocivo você deixar um cachorro 24 horas sem água, porque às vezes você esqueceu de dar água para ele e saiu para trabalhar, do que o uso de um colar de elo. É muito mais prejudicial para aquele cachorro. E a água tem fator nutricional, entende? O uso do colar de elo não aponta maus tratos. Mas se você deixar esse cachorro 24 horas sem água fresca, ali a gente tem uma pontuação de maus tratos. Então é muito mais sobre conscientizar uma posse responsável e o uso responsável dessa ferramenta para o convívio com os cães, do que limitar apenas do uso do adestrador. Tá? Porque o proprietário ele precisa ter meios de contenção também. Tá? Principalmente quem tem cães de maior porte. Imagina o banho e tosa, que não tem nada a ver com o adestramento. Ele colocar uma focinheira e uma guia unificada em um cão que pode morder. Como que ele vai fazer a contenção desse animal para fazer a higiene dele? Entende? Então, existem vários outros fatores que eu não vejo particularmente a necessidade. Do meu ponto de vista, Israel, quanto mais o Estado se envolve na regulamentação de algo, mais complicado fica atuar, mais delicado fica, entende? Cabe a nós tomar consciência da nossa autoconsciência e da nossa autorresponsabilidade do manejo e conscientizar os tutores e criadores, pai de pets, que hoje a gente é o termo, né? Não existe tutor para animais, né? Eles são proprietários, mas pai de pet. A Pet World levantou a mão ali, pode falar.
Pessoal, boa noite, tudo bom? Não sei se já foi falado aqui, que eu entrei agora há pouco. Eu acho que, assim, a situação com relação a que é essas seu nome, por ferramentas, favor? né? Eu sou o Marlúcio, aqui de Macapá. Maravilha. Eu vou abrir aqui minha câmera. Pronto. Sou o Marlúcio, aqui de Macapá. Já trabalho já no ramo já há mais de 10 anos, né? Sou também comportamentalista. A situação hoje, eu sempre falo, já até falei com tem um fornecedor da K9 lá de São Paulo, que eu converso muito, que é esqueci o nome dele, Jesus. Então, que seria interessante regularizar a nossa profissão como qualquer outra profissão ao utilizar essas ferramentas. Vejo assim, que muitos tutores, pô, legal, até vão utilizar essa ferramenta da forma certinha, né, por orientação do adestrador, mas grande maioria, muito provável que vai usar da forma incorreta, primeiro por causa da frustração, né, e assim, eles não têm aquele preparo e aquela paciência que todos nós aqui que somos profissionais temos. Eu vejo assim, Eu gostaria de deixar algo aqui como uma observação. Você acredita, eu quero do seu ponto de vista, você acredita que o proprietário, ele usa com a má intenção ou não sabendo manusear essa ferramenta, ele gera maus tratos no animal dele, por exemplo, com um colar de gelo, ele compra uma coleira e ele usa de alguma forma para prejudicar ele, ou isso é uma exceção à causa? Uma minoria faz isso, e não a maioria. Porque eu, particularmente, eu vejo muito mais amor, uma demonstração de amor e cuidado com o animal, do que um intuito de tipo, eu vou tentar de alguma forma punitiva. Como que você enxerga isso? Olha, então, é uma exceção. Eu tiro por curiosos, entendeu? Porque eu já vi casos de pessoas que utilizam a ferramenta da forma sem orientação de um profissional, pegando só dicas pelo YouTube, chegando até a traumatizar um animal daqueles. Aquelas pessoas que estão no início de aprender o adestramento, acha que é fácil, que é uma coisa que tu vai lá e aperta, principalmente colar, principalmente o colar eletrônico, entendeu? Não estou falando nem de garra, estou falando específico do colar eletrônico. Mas é assim, que se tenha uma orientação de um profissional, o tutor que queira utilizar essa ferramenta, entendeu? Agora, fora isso, para mim já é maus trato, porque já vai usar da forma correta. Eu vou deixar isso daqui registrado, porque está gravado. Então, assim, esse pai de pet, que ele é inexperiente, que usa de alguma forma para causar algum dano, alguma frustração no animal, esse, em grande maioria, ele é uma exceção. Isso. Tá? Esse é uma exceção. A gente não pode olhar para a exceção e tentar fazer disso o genérico, tá? Exato. Então, a gente não pode pegar uma atitude isolada de alguém que usou aquilo de forma inapropriada para gerar uma frustração ou uma contenção indevida e achar que todos fazem isso. Essa não é a verdade. Tá? A gente sabe que o proprietário, quem lida com o adestramento no dia a dia, hoje é muito mais carinho, tanto quanto um filho, para o mercado. E então, para o seu pet. Então, eu não acredito que esse proprietário está usando no intuito de gerar um maus tratos. Talvez, esporadicamente, pode ser que o uso indevido possa causar alguma coisa nesse sentido. É um ato isolado. Talvez por uma falta de orientação, de uma posse responsável, de uma educação. Entende? O meu ponto de vista, tá bom? O próximo, agora, a levantar a mão é o Gustavo Gabriel. Gustavo, pode abrir o microfone para falar, tá bom? Tá conseguindo ouvir aí? Tô ouvindo. Então, eu acho que da parte de adestradores, aí, se eles querem pautar, não, libera só pra gente e proíbe para todos os demais. Eu acho que até o próprio adestrador ele não está pensando no bem-estar do animal, porque, por exemplo, eu estou com 2 pastor malinois aqui.
não moro num sítio, não tenho um espaço onde esse pastor, esses animais aqui, ele vai ter liberdade para gastar essa energia dentro de casa, e eu preciso passear. Eventualmente, algum dia eu não vou conseguir, quem vai ser noiva. Ela não vai ter condições de controlar esse animal com um peitoral. 2 pastor malinois, como ela vai andar na rua? Então, nem todo lugar, eu não tenho condições de botar um adestrador para passear e treinar esse animal diariamente aqui. Como que eu vou conter esse animal? Como que eu vou trazer uma vida útil e uma possibilidade dele ter viver bem diariamente aqui, andando com peitoral e sem ter condições e sem ter ferramentas para conduzir ele diariamente? E quem quer trazer dano para o animal, quem quer fazer o maltrato com o animal, é independente da ferramenta. Exatamente. Essa situação no sul, o menino usou prego, bateu, jogou do primeiro andar, usa uma pedra. Quem quer fazer o mal, vai fazer o mal com a ferramenta que seja a menos nossa possível. Até com o peitoral ele pode machucar o cachorro. Sim, exatamente. Seja para causar dano, ele pode usar para causar um dano. Mas um colar de elo, um colar eletrônico ou uma guia unificada não vai ser proibindo isso para todo mundo que você vai evitar que os maus tratos aconteçam. Sem falar que às vezes você é proprietário de um cão de serviço e de um cão de trabalho que tem um potencial agressivo, você precisa conter esse cão de alguma forma. Às vezes ele é reativo a outros animais, ou às vezes ele é reativo a estímulos sonoros, você precisa conter isso. Então, correto. Obrigado pela colaboração, Gustavo. O próximo, o Miguel Perigato. Miguel, pode abrir o áudio aí, a câmera. Boa noite, fazendo um apanhado de tudo que você falou até agora aí, eu concordo contigo, no que você fala com relação, bom, eu sou leigo no direito, mas eu concordo com o que você falou com relação a essa PL aí, isso é uma questão inconstitucional, não faz o menor sentido, né, se você for falar, porque a gente já tem diversas leis aí sobre maus tratos, e a gente está discutindo a questão de ferramenta. Qualquer um que é profissional, que atua na área, que nem eu, que estou o dia todo com cães na rua, vendo pessoas passeando, vendo outros profissionais trabalhando, já cansei de ver casos aí de maus tratos e com peitoral. Com peitoral, cachorro sendo arrastado na rua, né, com uma ferramenta dessa, quer dizer, o pessoal tá se pegando muito nessa questão da ferramenta e está esquecendo desse detalhe. A questão é, se é maltrato ou não. Do ato, né? Então, exatamente. Como você falou, a questão de pai de pet, mãe de pet, né? Exatamente. A gente vê muita gente na rua carregando o cachorro, né? E a gente sabe a quantidade de lesão que provoca no cachorro usando o peitoral, né? Então, como você disse aí no início, e colaborando, né, que a gente tem um advogado aqui na reunião também presente, eu acho que isso aí realmente é uma questão de lei, é uma questão de discutir legalmente e cientificamente, né, com embasamento. Perfeito. O doutor Alex deixou um comentário aqui, inclusive ele falou sobre a subjetividade da interpretação do crime de maus tratos, e eu falo isso com os criadores, com alguma frequência, que o mau manejo não é maus tratos, mas o mau manejo pode levar aos maus tratos. A gente precisa dividir essas coisas, porque às vezes a forma que está fazendo o manejo da criação não é o correto. E melhorar o manejo, a gente evita isso, tá? Eu vou falar sobre um pouquinho sobre bem-estar animal também, e o que as principais instituições internacionais vão falar sobre a questão do maus tratos animal e quais são os fundamentos para, de fato, caracterizar o maus tratos, claro que havendo também a intenção. Doutor, o senhor quer fazer algum adendo? Tranquilo? Não, meu jovem, pode continuar aí. Essa era só o único adendo aí sobre a questão da inconstitucionalidade da norma, né? Que nós estamos falando só de projeto ainda, não se pode falar em constitucionalidade. Mas, de fato, ela vai violar alguns princípios básicos. O primeiro, que mais se discute, é a liberdade de exercício da profissão. Porque ela tá atacando o meio para atingir um fim, que é a profissão, né? Então, acho que depois a gente pode evoluir mais essa questão aí da inconstitucionalidade, mas pode prosseguir, né? Maravilha. A gente tem mais 2 pessoas aqui e a gente vai seguir para o próximo tema, tá? Bem breve, tá, Pedro? Pedro Grilo e, na sequência, o Daniel.
Pedro? Posso falar? Posso falar? É, assim, o seguinte, os projetos, os dois que eu botei na pasta lá, acho interessante vocês olhem, eles mexem com questão de treinamento e criação. Uhum. Eu nem vou falar o nome desses projetos para não dar muito ibope aqui. Porque, Olhem na lá. verdade, a maioria desses projetos, eles têm o intuito de tentar proibir o comércio e a criação de cães, né, de raça. Essas pautas animalistas, elas vêm de encontro com alguns movimentos ativistas que acreditam que a animal não pode ser comercializado e você não pode reproduzi-los. Aquelas campanhas tipo, não compre, adote, animal não é coisa. Normalmente, tem algo atrás. Entende? Que o político, ele coloca esse tema que é extremamente apelativo, todo mundo sabe que animal não é coisa, mas ele é um objeto de propriedade, tá? Ele é um objeto de propriedade. Então, eles usam isso de forma, assim, distorcem o significado para conseguir apoio social e emocional, tá? Daniel. Então, o que eu gostaria de falar aqui é mais uma corroboração com o que alguns colegas aqui já relataram, porque como a gente está vendo essa questão dessa PL querendo proibir algumas ferramentas, entre outras coisas, recentemente eu estava conversando com a minha esposa e ela, basicamente, na frente da nossa casa, ela se deparou com uma situação aonde a gente estava vindo com uma cadela que a gente já trabalha há 5 anos. Essa cadela, ela usa basicamente todas as ferramentas que a gente tem o conhecimento. Collar, prong, colar de elos. E nesse dia ela estava passeando com a prong. A moça estava andando com uma poodle mini, poodle pequena, de peitoral. E a minha esposa relatou que basicamente a moça estava arrastando a cachorra e quando ela se aproximou junto com a Maia, ela basicamente puxou a cachorra e a cachorra caiu descosta com o peitoral. E em seguida, ela continuou arrastando a cachorra com o peitoral. Então, só para corroborar mesmo com os colegas, se for para maltratar, você não precisa de uma ferramenta, você pode usar variados outros tipos de itens. Arrastar gera um certo desconforto, né? Assim, exatamente. Não necessariamente, no meu ponto de vista, um proprietário que solta o cachorro num parque público, sem levar em consideração que existem outras pessoas, outros cachorros, ele expõe aquele animal a risco. Não é maltrato, mas ele está expondo ele a risco. O que a gente mais vê de acidente é um cachorro controlado, que está em uma guia, sendo conduzido, muitas vezes com peitoral, com forcador, com colar eletrônico, e aí vem um cachorro menor, extremamente violento, e ataca ele, e causa um acidente. Ou aquele cachorro grande, às vezes, acaba até inibindo pelo tamanho dele, mas poderia levar à morte ou até um outro tipo de problema, né? Então, isso é extremamente importante. Sem contar que a maioria dos vídeos que a gente vê, né, de cães que morderam, que mataram, enfim, eles estão de peitoral e o dono ali, o responsável por aquele animal, não tem nenhum controle sobre ele. Não tem controle, não tem nem força física para fazer. Exato. Inclusive, um outro relato bem rapidinho, a gente chegou a fazer um adestramento de uma chow-chow, e o dono, no início, ele era o cliente modelo. Ele tinha estudado sobre a raça durante 9 anos. Quando a gente chegou, ela tinha alguns poucos meses, já estava tudo preparado, assim, tudo bonitinho. Só que conforme o adestramento ele foi avançando, ele foi muito para esse lado de pai de pet. Então, algumas coisas que a gente falava para ele, ele não executava porque ele tinha dó. Mesmo a gente explicando... Construiu um sentimento afetivo de um filho. Exatamente, exatamente. E aí, um dia, eu, depois, né, do adestramento ter pausado por, enfim, alguns motivos, a gente se falou e ele comentou que ela estava puxando muito e ele estava com a guia unificada e que ela estava puxando tanto que ele ficou tão irritado que ela simplesmente puxou ele, né, simplesmente levantou ela do chão pela guia, ou seja, pelo pescoço. Então, eu acho que muito mais do que regulamentar ferramentas, deve ser regulamentado o acesso de cães a pessoas irresponsáveis.
Então, eu Posso sei ser que isso é responsável. muito mais difícil de ser feito, né, regulamentado ali, porque se a gente for levar em consideração, muitas pessoas de fato perderiam o acesso, mas as ferramentas em si, elas não fazem o que todo mundo faz. Aliás, o que todo mundo fala que elas fazem. O relato de várias pessoas aqui e o que o Daniel falou da Poodle é a prova de que qualquer cachorro que esteja de peitoral pode fazer o que ele bem entender. Por quê? Porque o dono é irresponsável. Então, muito além da guia, da ferramenta, independente de qual ela seja, a pessoa irresponsável não deve ter acesso a um cão, principalmente um cão de porte grande, um cão com alto poder lesivo. Aí me permite fazer até uma analogia. Você estava comentando, eu estava lembrando aqui de um processo de adoção de crianças que é extremamente rigoroso para qualificar os pais pretendentes a essa adoção. Então, analisando por esse foco também, né, o consumidor ele deveria passar por um processo criterioso, diversos requisitos para depois adquirir ou adotar um pet, né? Então, de repente, fica aí uma proposta de qualificar Exatamente. o consumidor, colocar critérios objetivos para qualificar o consumidor. Exatamente, porque a Provavelmente criança, a educação será inerente a isso daí. a criança, obviamente, tem que passar, né, por esse processo. Enfim, a gente está falando de uma criança que vai se tornar eu falei por um analogia, adulto né? Eu fui lembrando futuramente aqui e por tudo mais. analogia. Só que o cachorro, que pode sim matar uma criança, dependendo ali do porte, da agressividade e tudo mais, é inadmissível que não tenha um sistema desse, principalmente levando em consideração a adoção, porque, enfim, qualquer pessoa pode pegar um cachorro e usar do jeito que ele quiser. Então, sim, deveria ter algo nesse sentido de como é feita a adoção. Mais voltado para animais. responsável. Isso, Exatamente. Seria muito melhor do que simplesmente regulamentar ferramentas. Sim. Porque regulamentando ferramentas, uma pessoa responsável poderia, sei lá, fazer qualquer tipo de cursinho, enfim, qualquer coisa do tipo, e ainda assim ter acesso a elas e fazer o que ela quiser. Só que tendo essa regulamentação para pessoas irresponsáveis ter acesso a animais, principalmente animais de porte grande, já reduziria um pouco essa questão de maus tratos, de abandono, de ataques, de acidentes, enfim, várias coisas. Pensando ainda mais uma analogia aqui, né? Se tratarmos o animal como uma arma em potencial, né? Que foi o caso aqui, então, de novo, ele teria que ser amplamente qualificado, né? Subjetivo e objetivamente falando, para poder adquirir esse animal e portar esse animal, né? Caminhar com ele. Achei bem interessante também. Maravilha. Pessoal, eu sei que tem pessoas que ainda estão com a mão levantadas, mas para não prolongar muito, eu quero trazer para vocês aqui uma informação extremamente importante, tá? Quando a gente vai falar de bem-estar animal, o que a gente tem de base internacional e assim, ó, todos os países do mundo têm como referência quando a gente vai falar de bem-estar animal ou de maus tratos. Existem 5 liberdades, tá? Essas 5 liberdades, elas fundamentam, e eu estive com reunião com o Conselho Federal de Medicina Veterinária de 2023, tá? É algo que eu não fico falando, mas eu estive com o Conselho, e esses 5 pilares, eles estão levados em consideração, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Quais são essas liberdades? Primeira liberdade, liberdade nutricional. Esse animal precisa ter fome, ele tem fome e tem sede, então ele tem que estar livre de fome e sede, água fresca e alimentação saudável com os fatores nutricionais equilibrados, tá? Liberdade ambiental, livre de desconforto. Quando a gente está falando de desconforto, nós não estamos falando do uso de um colar ou de uma contenção que gera um desconforto momentâneo. Nós estamos falando daquele animal que fica trancado 24 horas dentro de uma caixa. Estou falando daquele animal que fica 24 horas com uma guia de 1 metro preso numa corrente. Ninguém sai para passear, esse animal não tem uma interação social, nada. Ele fica ali. Esse tipo de liberdade, ok? Ambiental. A liberdade sanitária, como sendo livre de dor, lesão e doenças, tá? Então, a questão de zoonose, de agressão, lesões físicas, e a lesão física, ela também tem a parte de
do fator, não é a palavra correta, psicológica do animal, a parte psicológica do animal, ela também tem esse fator psicológico, tá? Quando a gente vai falar de dores, a gente tem a liberdade comportamental, o animal ele precisa ter a disposição para ser livre para expressar seu comportamento, e aonde a gente encontra essa dificuldade, olha só, a posse irresponsável, aqueles pais de pet que criam em apartamento e quer colocar pantufa, que quer tratar aquele animal como se fosse humanizado, tá? E a liberdade psicológica livre de medo, angústia ou estresse, ok? E quando a gente está falando das liberdades, nós não estamos falando que, por exemplo, um cão de trabalho, ele tem que ser exposto ao estresse, ele é um estresse controlado, progressivo e cadenciado até que ele suporte aquele estresse, é uma construção. Então ele começa com um nível baixo de estresse e você vai construindo isso com ele para que mesmo colocado em uma grande tensão, estresse, como cães de polícia, cães de contenção de manifestações, né, de presídio, aquele cão ele não seja reativo àquilo, mas ele mantenha o controle. Então isso é uma construção. Então esse nível de estresse, ele é fundamental, o papel do adestramento, o papel de ferramentas de contenção, o papel de controle dos impulsos, dos drives desse cão, ok? Isso é extremamente importante. Então eu vou repetir para vocês as liberdades aqui. Liberdade nutricional, liberdade ambiental, liberdade sanitária, comportamental e psicológica, tá? Isso fundamenta o bem-estar animal. Quando há uma ausência de uma dessas 5 de forma prolongada, a gente começa a identificar um tipo de mal-estar. Okay? Boa noite, posso falar? Pode, Eduardo. Então, vou complementar essa tua fala das 5 liberdades. Eu também não me apresentei, né? Eu sou biólogo, sou especialista em comportamento animal, sou pós-graduado em zoologia e pós-graduado em neurociência e comportamento, né? Também pós-graduado em comportamento animal na PUC de Minas. As 5 liberdades, elas foram criadas na década de 60, através de uma ativista inglesa, eu acho, britânica, né? Britânica. Isso. E aí ela, a partir da observação dela ver lá os animais de fazenda e tal, aí ela fez aquele ativismo dela e aí provocou o governo que criou o conceito das 5 liberdades através de uma reunião com o Brambell, né? Só que essas 5 liberdades, ela teve um problema que foi observado na década de 90, porque as 5 liberdades, elas visam apenas tirar a parte negativa da situação do animal. Mas não... Então, eles nivelam tudo por igual e é impossível de atingir as 5 liberdades, foi observado isso, né? E aí, na década de 90, David Mellon continuou as pesquisas e observou-se que haveria a necessidade de promoção de aspectos positivos, porque as 5 liberdades só visam a retirada de aspectos negativos. Então, qual era o problema das 5 liberdades? Eles falam que a gente está livre de dor, né? Quem é que consegue deixar um animal livre de dor, né? Então, a dor, o medo é necessário. Eduardo, a gente precisa partir de um ponto de equidade, quando a gente vai falar das 5 liberdades, de equilíbrio, tá? Quando nós falamos que o animal vai ficar livre de dor, não quer dizer que, por um acaso, ele passou por um acidente e ele sofreu dor, ou ele brincando com outro animal acabou se machucando, ou, sem querer, acabou caindo do sofá de casa, ou caiu do meu colo, ou pisei dele. Mas é uma dor contínua. Sabe quando você coloca uma ferramenta inapropriada no animal, e aí aquela ferramenta ela vai ferindo ele e ela vai prolongando essa dor, entende? Então, quando a gente olha para as 5 liberdades, a gente vai olhar o fator da temporalidade daquilo que acontece. Uma coisa é gerar um desconforto momentâneo naquele animal para gerar uma frustração nele e um comportamento compulsivo que ele possui.
A outra é manter ele nessa condição por estado prolongado. Entende? Não, sim, existe o estresse agudo e o estresse crônico, né? O agudo é necessário, né? Agora, a outra coisa, por exemplo, vou dar outro exemplo, já que tu falou da dor. O medo, ele é necessário, e as 5 liberdades falam para deixar livre de medo. Quem viver sem medo, ele vai morrer. O medo ajuda a gente. Novamente, a questão do medo é você ser colocado sobre ameaça de agressão contínua, tá? Sim, porque mas o adestramento, fala para livrar. O adestramento no seu início usava a punição positiva de forma desequilibrada, tá? Porque não é agressão no intuito de vou gerar um dano, era uma agressão que tinha o intuito de querer educar, mas se tornava uma agressão, entende? Então, basicamente é isso. Tá? Não, deixa eu concluir para tu. Desculpa aí, mas tu vai entender onde eu quero chegar. Tá? Então, assim, observou-se que as 5 liberdades, ela está mandando livrar. Seja, a gente entende que, assim, David Bloom, né, que é um dos maiores pesquisadores, é o pai do pesquisador do bem-estar animal, é o David Bloom. Esse cara, ele afirma cientificamente que todo organismo vivo precisa passar por estresse. Só que não é qualquer estresse, é o que tu acabou de falar aí. Existe o agudo, que é aquela pitadinha de cortisol no cérebro, que depois ela vai sumir. Esse é o estresse agudo. Em até 2 segundos vai lá no cérebro um estresse e some. E tem o estresse crônico, que é esse adestrador aí que fica insistindo no terrorismo ali. Não necessariamente é o adestrador, né? Pode ser um proprietário, uma pessoa que acha que está fazendo o correto, mas está fazendo mal. Então, por exemplo, né? Vamos dizer, a pessoa sai para trabalhar e deixa o seu cachorro sozinha dentro de um apartamento. Ela não sabe se ela está infringindo essas 5 liberdades ou não, porque pode ser que esteja, pode ser que não. Agora, o que eu quero chegar é o seguinte, que após as 5 liberdades, que durou por 30 anos sendo seguidas, nos anos 90 para cá, agora, quem não entende de bem-estar animal, ou desse conhecimento, eu vou passar agora, por favor, estudem aí. Existem os 5 domínios do bem-estar animal. Esses 5 domínios não está desclassificando as 5 liberdades. Os 5 domínios... 5 domínios do bem-estar animal. Os 5 domínios, ele veio para complementar as 5 liberdades, atribuindo aspectos positivos nos animais. E aí, a partir daí, foi que se entendeu que a gente tem que tratar o indivíduo subjetivamente. Não, as 5 liberdades tratam, por exemplo, vamos falar de cachorro. Todos os cachorros por igual. Então, todos são livres de tudo. Na verdade, o que não faz mal para um, às vezes faz mal para o outro. E aí, com os 5 domínios, a gente consegue... E aí tem lá os 5 domínios de nutrição, de saúde... Isso, exatamente. Que é onde você traz o equilíbrio do entendimento da particularidade do indivíduo. Os quatro primeiros domínios, eles formam o 5º, que é o mental, o emocional. Né? Então, mais para vocês entenderem que a atualização mais recente está nos 5 domínios. Então, hoje, o que importa é a gente entender que a gente tem que promover uma vida que vale a pena ser vivida para o animal. Essa é a frase de ordem. Então, para um cachorro, ele não se incomoda em estar sozinho, então não está fazendo mal para ele. Para o outro, aquilo faz mal. Então, o que a gente pode fazer para promover um bem-estar para aquele cachorro que para o outro não precisa ser promovido, porque ele já é equilibrado. Tá? Então, desculpa coisa aí, mas... não, foi ótimo. Eu quero que vocês entendam que a atualização mais recente é os 5... Ficou mudo. Aqui, na verdade, os 5 domínios, ele vem para complementar. Eu, inclusive, coloquei aqui no chat o link do governo, tá? Sobre o bem-estar animal. Ele fala sobre as 5 liberdades e ele complementa com os 5 domínios. É isso que o Eduardo tá nos falando.
Isso, David Mello foi o cara, com os seus colaboradores, que promoveu esses 5 domínios do bem-estar animal. Então, eu quis dizer, só para vocês entenderem que as 5 liberdades é da década de 60 até 90, e de 90 para cá, a gente tem que trabalhar em cima dos 5 domínios. Só que ele está atrelando ali as 5 liberdades, só que acrescentou-se aspectos positivos nesse tratamento com os cães. Tá? Vocês escrevem aí na internet os 5 domínios do bem-estar animal, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Tá? Tem todo um texto lá, um artigo científico bem legal do David Mello, que vale a pena quem trabalha com cães estar acompanhando isso daí. Tá? Então, é só para não deixar assim que teve mais atualizações, tá bom? Desculpa alguma coisa aí se... Não, imagina. A minha ideia aqui foi contribuir com um pouco de conhecimento. Tá? Então, era isso aí que eu queria falar, tá bom? Não estou falando que a 5 liberdades está errada. De repente, acho que o jeito que eu falei, parece que eu estava querendo... É que, na verdade, os 5 domínios, ele foi para trazer equilíbrio para 5 liberdades. Isso. Tá? Porque, na verdade, eles foram embasados nas 5 liberdades. Oi? Os 5 domínios, eles foram embasados nas 5 liberdades. Ele só trouxe equilíbrio para essa defasagem de informação. Exatamente. As 5 liberdades estavam tratando os animais tudo por igual. E os 5 domínios ajudam a gente a tratar subjetivamente. Entendeu? Sempre não é a igualdade, é a equidade do equilíbrio das proporções. A gente consegue entender o que precisa colocar ou tirar para equilibrar melhor aquele cachorro, enquanto que a 5 liberdade era só tirar aspectos negativos que achava que estava tudo certo. Então, ela foi muito importante para poder chegar no que tem hoje. Entendeu? Foi a partir das 5 liberdades que se teve a ideia de entender os 5 domínios. Maravilha. E aí, tá? De David Mello. Perfeito. Bom, o Pedro levantou a mão aqui. Pode falar, Pedro. É importante, assim, acho que seria importante, na verdade, que depois dessa live as pessoas entrassem no Drive e olhassem a minha pasta, que está naquela coisa. Porque um dos projetos que eu botei, ele fala dos treinamentos, de proibir treinamentos que induzam a agressividade de maneira generalizada. O problema é que isso impacta em quem treina guarda e proteção, impacta em quem pratica Schutzhund, que é IGP, Model Ring, KNPV, e é um problema isso. E também esses treinamentos são controlados, eles não são descontrolados. E também, já o outro projeto, que está também lá, ele fala no final de coibir a existência de um plantel de cães de guarda e proteção. Isso é muito generalizado, isso. Problemático. Vão lá e leiam depois, está na minha pasta lá, né? Perfeito, maravilha. Inclusive, a pasta no Google Drive, eu criei uma pasta compartilhada no Google Drive, lá tem espaço de armazenamento de sobra. Se você tiver uma propositura para apresentar, uma proposta, algum conceito, cria uma pasta com o seu nome lá e adiciona o arquivo, tá bom? Está aberto para vocês poderem contribuir. Deixa eu ver quem que é o próximo aqui. Alguém tinha levantado a mão? Bruno. Bruno, você levantou a mão 2 vezes, pode ir. Boa noite, é o Bruno eu? Isso. Então, eu queria complementar a questão com o que o nosso amigo Eduardo falou, tá? Apesar da gente ouvir muito 5 liberdades, ter na questão do Conselho Federal a questão dos 5 domínios, aquele conceito ainda não é o dos 5 domínios. Eu acredito que é de extrema importância que todos entendam a questão dos 5 domínios do bem-estar animal e a definição do bem-estar animal. A definição do bem-estar animal é como o indivíduo se adapta ao meio ambiente que vive. Essa é a definição atual. E isso esse conhecimento é o que eu vejo que falta no mundo do adestramento, que é o meu mundo também. A gente se pega nisso em cair briga do que é certo ou errado, mas se baseando cientificamente, você consegue criar modelos de adestramento dentro dos 5 domínios, preservando o animal em todos os seus âmbitos e aspectos. Então, a gente vê muito positivista, governo, político falando de 5 liberdades, mas isso é algo que hoje em dia é extremamente ultrapassado de verdade. Ainda temos os 5, mas são 5 domínios, né? Aquilo que você pode dar e aquilo que você tem que evitar. Então, acho que a gente tem que pensar em meio, se você for ver, não existem cursos falando sobre isso,
E isso traria um embasamento científico para aquilo que todos nós queremos fazer, que é usar ferramentas de formas responsáveis. Eu, inclusive, convido depois, Eduardo, se você quiser me mandar no WhatsApp para a gente bater um papo melhor sobre isso, amadurecer talvez uma cartilha sobre os 5 domínios, criar um informativo sobre isso melhor, para a gente poder dissipar isso em escala. A gente produz isso junto depois, se você também, Bruno, se quiser contribuir, tá bom? Obrigado pela participação. Vou seguir aqui. Pessoal, eu coloquei... Pode falar, Eduardo. Eu coloquei pautas aqui. Eu coloquei algumas pautas e eu estou trazendo em ordem essas pautas para a gente poder trazer essas informações para o debate. Eu sei que isso daqui é uma semente que nós estamos produzindo aqui hoje. Ela é uma semente para algo maior e eu quero que vocês tenham acesso a esse conteúdo. Vocês vão receber o relatório que vai ser gerado pelo Gemini. Você vai ter todo esse vídeo gravado. Com certeza, em algum momento, vai ter coisas que vocês vão lembrar fora do contexto, que vocês queiram contribuir. E eu acho muito apropriado, depois eu vou falar sobre isso, a gente marcar um segundo momento para a gente, pelo menos uma reunião, uma vez por mês ou a cada 15 dias, para a gente trazer essas informações para debate, até sobre outros temas dentro do adestramento também, e a gente poder amadurecer isso em algo maior posteriormente, tá bom? Outro tema... deixa eu deixar o Eduardo falar, desculpa. Só para dar uma palavrinha sobre... Eu entrei na metade da aula para frente. Acho que vocês estavam falando sobre movimento abolicionista, uma coisa no sentido lá por causa do colar eletrônico, das leis. Então, eu queria só explicar como que eu aprendi sobre o movimento abolicionista rapidinho. O movimento abolicionista ele foi desenvolvido através de um jurista americano, um filósofo, né? Filósofo e jurista, que nas suas aulas de direito, ele percebeu que todas as leis que se aplicavam, que ele queria passar na aula dele lá, sobre animais, sempre o homem é que as leis só favoreciam o ser humano. E a partir daí, ele começou a criar leis lá e movimentos que começou a dizer que o animal não tem que viver no meio humano. O nome desse filósofo é Gary Francione. Não sei se alguém já ouviu falar sobre Gary Francione. Eu estou escrevendo um livro sobre mostrando os defeitos do movimento abolicionista. O movimento abolicionista ele é apenas uma ideologia, não tem nada de científico nas teorias deles, e aí eu estou provando cientificamente, estou apontando onde estão os defeitos desse movimento abolicionista. Isso é importante. E aí ele ganhou força com a inscrição de um livro. Eu tenho esse livro, mas não está nessa minha casa aqui, eu tenho outra casa que mesmo, o material fica tudo lá. Esse livro... Ele ganhou muita força com a venda desse livro com o movimento vegano, né? Porque o pessoal do vegano também é uma ideologia que não quer saber... A finalidade do movimento abolicionista é extinguir o animal do meio urbano. Né? Ou seja, um cachorro é um animal doméstico. Se ele não viver no meio urbano, na natureza ele vai morrer. Então, implantar os políticos em todo o Brasil aí dessa causa, e eles vão criando essas leis aí que a gente está vendo hoje, de várias formas. Tem cidades que criou lei que se o cachorro puxar na guia, a pessoa toma multa. Isso é extremamente importante trazer. Isso é uma informação importante para a gente trazer para a evidência, porque a partir de uma ideologia se construiu um ativismo contra a posse, a propriedade e o manejo de animais domésticos, que é o que nós estamos vivendo hoje no meio político. Tá? Isso é extremamente importante. Aí tem cidades que criam leis até para o cachorro que está puxando na guia, a pessoa toma, aí a pessoa pensa o quê? Eu não vou nem ter cachorro porque vou tomar multa. Então, eles estão evitando a pessoa ter cachorro, estão proibindo criar cachorro, estão proibindo vender cachorro. Tudo são coisas desse movimento. E agora mais essa aí dos colares e guias aí que estão proibindo. Entendeu? Então, só para vocês entenderem o quão forte é isso aí. Está tudo na internet. Pesquisar. Se puder contribuir com a gente depois, Eduardo, com esse material também é de grande valia, tá bom? Tá. O nome do criador desse movimento é Gary Francione. É um americano. Maravilha. Obrigado pela contribuição. Bom, pessoal, vocês
conseguiram perceber como a gente organizou o fórum até aqui, como ele está fluindo, todos podem contribuir, ninguém aqui está querendo protagonismo, a gente está querendo organizar. E isso é um princípio de governança. E um dos grandes problemas que nós passamos hoje no mercado da criação doméstica como um todo. Infelizmente, a gente vê uma questão de ego, vaidades que acabam atrapalhando trabalhos coerentes. A gente tem muitos profissionais qualificados que, às vezes, gostaria de ter um espaço de voz, como, por exemplo, eu não conheci o Eduardo, estou conhecendo agora, eu vejo uma maturidade do que ele está falando hoje, de trabalho sendo desenvolvido, inclusive como biólogo, muito importante para o que nós estamos vivendo hoje, que às vezes não consegue ter espaço porque o cara quer protagonizar no Instagram. E aí ele tem seguidor, ele usa a voz dele no Instagram para ser o protagonista. Então, um princípio básico de governança é a gente tentar entender a causa real do problema e a gente trabalhar com transparência nos processos. Isso aqui é abrir, esse fórum é abrir para debate e trazer, elucidar o que realmente a gente precisa olhar. É muito mais do que ter razão, é muito mais do que querer estar certo ou não estar certo. É a gente tentar identificar as causas do problema e não os sintomas. Os sintomas a gente já enxergou. A gente precisa buscar as causas. O Eduardo apontou alguns pontos extremamente importantes, inclusive com fatores ideológicos. Tá? Parabéns pelas colocações aí, Eduardo. E o segundo ponto, inclusive, é um dos motivos que eu convidei o Dr. Alex aqui para nós, é a gente ter uma frente jurídica de trabalho. Tá? O que acontece? Nós temos, por exemplo, a FBA, que é uma Federação Brasileira de Administradores de Animais, só que eu não sei como está o trabalho deles hoje, eu não vejo uma mobilização da federação, eu não vejo assim, ó, não estou criticando, mas eu não vejo nenhuma instituição construindo um trabalho para trazer a comunidade de adestramento, a comunidade do criador para perto. Normalmente a gente vê eventos, clubes fechados, atividades fechadas, restritas, pessoas que estão na liderança e eles fecham aquilo naquele clubinho, naquela cúpula, e não tem um contato direto. E eu, particularmente, eu acho importante esse contato. Eu acho que nós, juntos, somos o todo, e o todo sobrepassa o indivíduo. A gente tem um poder muito maior de argumentação quando nós contribuímos uns com os outros. A gente começa a ser coeso. Não é a voz do Ruiz-Dael, não é a voz do Eduardo, não é a voz do Bruno, não é a voz do Daniel, não é a voz da Carla. É a voz da causa, que é mais importante, ok? E, como já foi dito aqui, o doutor também, pontualmente, nós precisamos de uma representação jurídica. Nós precisamos de um profissional da área de direito, um profissional que é competente a nos representar. E o que eu preciso compartilhar com vocês aqui. A UKCB, ela é uma empresa pequena, tá? Nós somos uma empresa, nós somos associações sem fins lucrativos, nós não cobramos uma mensalidade para ser nosso cliente. O cliente vem, recebe o serviço, contrata o curso, faz a certificação do cão, tira o pedigree dele, e nós temos uma receita de trabalho hoje que é reinvestida nas frentes de trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então, existe uma limitação. Nós não conseguimos falar assim, eu vou pegar R$3.000 hoje, R$2.500, sei lá, o honorário de um escritório hoje e trabalhar num processo para nos representar diante do Estado. Isso tem um custo. E esse custo normalmente é mensal. E eu convidei o doutor Alex aqui justamente porque eu escutei algumas narrativas de que, se não é um advogado da causa animal, ele não pode nos representar. Isso é uma falácia, e eu compreendo que algumas pessoas falam isso de forma equivocada. A gente precisa de um profissional que tenha uma maturidade jurídica, que ele tenha uma estrutura por trás e que ele possa ter força para nos representar no processo com as argumentações corretas. Nós, que somos os profissionais, que vamos trazer para eles os argumentos, ele vai reinterpretar isso juridicamente como profissional. E eu gostaria, agora, inclusive, de passar aí para o doutor Alex poder contribuir com vocês aqui, de ter o sentimento que eu tenho
de que é importante a gente se manifestar nas redes sociais, mas só vamos ter algo conclusivo com uma representação judicial, uma ação propriamente dita, tá? Doutor, pode falar, por gentileza, um pouquinho também, contribuir com... Perfeito, eu serei extremamente breve, né? No começo, o Luiz comentou que nós fomos pegos até de surpresa para participar, e foi um convite extremamente honroso, e é claro que nós não perderíamos a oportunidade de ampliar conhecimentos com vocês e trocar conhecimentos com vocês, né? De fato, o KCB, ela é uma entidade privada, ela é uma marca e é uma empresa por trás disso daí. Então, a legitimidade dela para ir ao judiciário discutir em prol de uma classe não existe. Ela vai defender o interesse particular dela, e aí a teoria de cada macaco no seu galho, cada um defende seu interesse. E isso não tem voz, isso não tem efeito prático. Um efeito prático sempre é uma medida de efeito coletivo. Coletivo difuso, que é esse que vocês costumam ver, que é aquela que é no STF, que é uma ação direta de preceito constitucional, né, alguma coisa nesse sentido, e aí atinge a todo mundo e tem efeito para que todos os juízes ou o pessoal obrigados a cumprir, ou de interesse coletivo. Coletivo aí envolve quem participa de uma certa agremiação, uma certa instituição, vinculada para a gente chama de uma relação jurídica base, ou seja, um estatuto. E aí entram algumas associações ou agremiações que possam defender todos aqueles que fazem parte daquela entidade. Se houver uma associação e houver uma medida judicial, o efeito é praticamente o mesmo de uma coletiva, só que é restritiva para aqueles que fazem parte. Aí sim vocês começam a ter voz e protagonismo no segmento, porque as medidas judiciais poderão ser de abrangência nacional. Podem até ir para o Supremo Tribunal Federal, desde que a associação esteja presente em pelo menos 9 estados do Brasil. Não adianta uma associação de São Paulo querer defender pessoas do Rio Grande do Sul, por exemplo, que não vai conseguir, né? Então, o nosso escritório aqui, nós temos esse perfil de advocacia corporativa, ele é estratégico. Quando a gente fala em perfil corporativo, a gente fala de empresas e associações com o terceiro setor ou condomínio, que são entes despersonificados. Nesses 25 anos de atuação, nós já participamos de muitas situações que envolvem, como foi debatido aqui hoje, algum fórum para a criação de fórmulas de trabalho, né, fórmulas de trabalho que seriam ou projetos de leis para fazer um hobby no parlamentarismo, ou fórmulas de trabalho que seriam arrecadadas assinaturas, ou, enfim, ensaios jurídicos, como o Eduardo, o professor Eduardo, eu vou chamá-lo de professor, porque realmente foi uma grande aula aqui, é um pós-graduado, né, ensaios que nos trazem elementos técnicos que o juiz não conhece, e nós vamos transformar esse elemento técnico em uma redação legal, uma redação jurídica, para convencer o judiciário de que pelo menos aqueles que estão conosco aqui têm razão na sua pretensão. Não é realmente um ativismo, né? O ativismo ele tem um contexto partidário, né? Eu ia falar político, mas eu falo que política e partidarismo são coisas diferentes. Nós fazemos política, que é a arte do relacionamento, só não fazemos o partidarismo, que aí é para captar voto para preencher alguma vaga em algum lugar aí. Isso é uma disfarçatez da pretensão, né? Então, nós faremos com esse grupo algum estudo, algum ensaio jurídico para ir realmente levar ao judiciário para defender as pretensões. Quais pretensões? O fórum está aqui para definir isso, né? Foi falado ali a qualificação do consumidor, achei muito interessante levar o debate para esse tom, de não qualificar o adestrador, ele já é qualificado, né? Não questionar o animal, ele realmente já tem várias normas que o protegem, ele é sem ciência, como o direito fala hoje em dia, ele não é mais objeto do direito, mas também não é sujeito de direito porque ele não pode assinar contratos, ele está no meio do caminho, ele é um ente despersonalizado, é a sem ciência que nós chamamos, tá? Então ele está nesse meio do caminho. E ele já tem bastante normas que o protegem. Agora, como que nós vamos viabilizar isso? Eu achei muito interessante, realmente, instrumentos técnicos que voltem o olhar para o consumidor, para o pai, para o tutor, enfim, seja qual for o nome que queremos dar a esta pessoa aí. E nosso escritório está aqui à disposição. Existem no nosso escritório situações de advocacia eventual, que é para uma medida judicial específica, e existem situações que é de trato continuado, nós chamamos de convênio jurídico. E aí acho que é muito mais fácil para vocês, né, como o KCB já está conosco há algum tempo,
porque nós fidelizaremos essa relação, nós acompanharemos por diversos ângulos essa relação, tá? Seja nos bastidores, seja na documentação, confecção de contratos, confecções de atas, até as medidas judiciais, onde se fizerem necessárias. É assim que eu acredito, estou falando do meu escritório, mas qualquer escritório que vocês tenham, não estou aqui para vender serviço, estou aqui para acompanhar e dar um apoio jurídico aqui. Qualquer escritório que esteja aí à disposição para fazer o acompanhamento. Realmente, eu penso o seguinte, né, eu já tive aqui algumas associações específicas, e fala-se muito isso, se não é defensor da causa, como que ele vai ser o advogado? O advogado é defensor da causa jurídica, não da causa política, né, a causa animal, a causa do adestrador, esse é o cliente, esse é o elemento que vai ser discutido no processo, mas quem vai dar roupagem jurídica é um bom profissional que tem que ser conhecedor do assunto processual. Nós, no direito, falamos que nós não temos o conhecimento técnico. Para isso, nós utilizamos os paralegais, os peritos que nos trazem os conhecimentos técnicos e nos municiam, né, de informações suficientes para que a gente consiga convencer o judiciário de quem tem razão na hora de interpretar a lei. Tá bom? Eu agradeço novamente a oportunidade e realmente tem sido um debate muito engrandecedor aqui para nós. Estamos no caminho certo. Maravilha, obrigado, doutor. Bom, pessoal, vocês têm alguma dúvida para o doutor Alex? Eu te mandei aí o artigo, tá? Vou dar uma olhada aí. Me mandou? Mandei no Zap aí. No Zap? Beleza. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Maravilha. Bem legal. Vou compartilhar com o doutor Alex ali também. Posso compartilhar no grupo, Eduardo? Isso aí está na internet, pode passar para todo mundo. Maravilha. Isso aí é de 2017, isso aí está recente. Então, a ideia, hoje em dia, a gente tem que pensar nisso, como promover uma vida que vale a pena ser vivida. Essa é a palavra, a frase do momento para um cachorro, por exemplo, um animal doméstico. Uhum. É isso que tem que se procurar. Maravilha. Deixa eu só retomar aqui meu esboço aqui do fórum. Bom, pessoal, agora, basicamente, o que é o próximo passo agora? Né? O próximo passo correto a se tomar. A gente conseguir, como o doutor falou, fazer um texto. Agora, a gente tem um texto, um discurso, uma representação. Ele usou a palavra correta ali para a gente poder apresentar isso para o doutor Alex. A gente tem um recurso. Esse texto, eu vou até pegar aqui a construção de um documento técnico, tá? Por nós, que somos especialistas do meio, para a gente poder levar para o doutor Alex, ver o que pode ser feito, tá? O doutor Alex é responsável pela parte jurídica e aí a gente consegue encaminhar isso para os próximos passos. Uma informação importante. E eu vou conversar com o doutor Alex sobre isso, porque eu não sei como que é o fator legal para o KCB representar um grupo de pessoas, né? Nós vamos representar um interesse privado da UKCB como clientes e membros da UKCB como um todo, mas que tem, de certa forma, vai afetar o nacional. Então, eu vou precisar conversar com o doutor Alex como que a gente vai fazer isso, porque, querendo ou não, existe um custo de honorários, de mão de obra, e aí eu preciso também saber como que nós vamos nos posicionar quanto a esse custo, como que a gente... A UKCB, o que o UKCB pode oferecer para vocês para conseguir ter uma receita de forma recorrente para que a UKCB contrate o escritório e faça essa representação. De forma mais didática para poder entender, tá bom? Representar a classe. Alguém levantou a mão aqui. Espera aí. Sandro, não, Sandro mandou permissão para entrar, desculpe. Pessoal, Sandro, a gente já está basicamente no final. Aqui, o doutor Alex falou.
O documento técnico que é o KCB e o fórum produzir não funciona como uma perícia técnica antecipada. Juridicamente, ele servirá para dizer ao juiz: isso aqui é a lex artis, a lei arte da profissão, e seguem essas diretrizes, não comete ilícito. O documento técnico é a norma que vai, ela é a norma balizadora, né? Exato, esse documento técnico aí que vai ser lavrado como resumo desta, vamos chamar de ata, uma ata desse fórum, ele vai trazer todos os objetos de discussão, as pautas e as conclusões técnicas que foram tiradas desse fórum. É realmente como se fosse um laudo técnico, um laudo pericial. Os argumentos técnicos, né, tudo que foi de argumento técnico aqui. Tirei enunciados e leva isso para um processo. Perfeito. Bom, basicamente é isso. Eu acho que a gente pode marcar um segundo momento, talvez daqui a alguns dias. Eu acho que nesse primeiro momento, o que a gente pode fazer? Nós retornamos para nossas vidas normais, nós vamos refletir sobre propostas como profissionais da área do adestramento, criadores. Nós, como uma empresa que trabalha com certificação de cães de trabalho, temos instrutores, profissionais, veterinários, nós também vamos fazer nosso papel de contribuir com isso. Vamos reunir esses documentos, essas propostas, organizar isso e construir um texto coerente, tá? Para a gente poder ir para uma próxima etapa, tá bom? E aí eu vou conversar com o Dr. Alex como que a gente vai conseguir reunir via o KCB. O KCB vai reunir fundos para nos representar o nosso interesse como o KCB, clientes, adestradores, instrutores, alunos, para poder contratar o escritório do Dr. Alex, tá bom? Isso que eu gostaria de contribuir para vocês aí. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? A Ana levantou a mão aqui. Pode perguntar, Ana. Eu não compreendi bem em que momento, na atual situação, a questão jurídica entra. Você não entendeu em que momento a questão jurídica entra? Isso. Veja, a partir do momento que você tem um projeto de lei, não adianta a minha opinião individual, o meu interesse individual, o Isdael, ir no meu Instagram e falar que eu não concordo com a lei. Eu preciso ter um interesse comum, isso tem que ser um interesse comum do todo, e para que o todo seja representado, é necessário um texto jurídico para argumentar isso diante de um juiz. Entende? E onde que vai ser representado isso? É isso que eu fiquei sem entender. Porque se está lá para ser votado, né, essa questão, digamos que vai ser votado lá. Tá? E aí, o advogado vai entrar em que momento? Na hora que está sendo votado lá? Ou depois que foi votado, defendendo o adestrador? Ou quem usa a ferramenta? Me permita, eu gostaria de responder essa pergunta, achei bem extremamente pertinente. De fato, não existem medidas judiciais nesse momento quando está só um projeto de lei. É só um projeto, não é norma, não entrou em vigor, não foi sancionado, nem nada. O máximo que o advogado vai fazer aqui agora é dar fundamento jurídico para a discussão da UKCB, para que o UKCB vá fazer lobby, vai participar de sessões e audiências públicas e possa conduzir a lei no processo legislativo. Então, o advogado, nesta hora, se tiver algum advogado, é para a questão dos bastidores, para que se a lei for prosseguir, que ela prossiga com alguns dispositivos legais que vão ao encontro dos nossos interesses, do interesse da UKCB. Porque não vamos discutir uma ilegalidade de uma lei que não é lei ainda. Projeto de lei é só uma proposta, é uma fumaça. Não existe no mundo jurídico. Então, nós estamos no campo dos debates. E no campo do debate, quem vai debater o quê? Que argumento técnico vai debater nesta hora, né? O caminho da inconstitucionalidade, que foi dito aqui, é inconstitucional por quê? Então, o advogado daria amparo. Assim como existem as CCJs, né, nas casas legislativas, então, todos eles lá, todos os seus parlamentares têm os consultores jurídicos. Pessoal, quero fazer uma lei para isso. Primeiro passa pelo comitê lá, né? Passa pela sessão. Então, a sessão vai dar um parecer jurídico para dizer, pode dar andamento, segue nesse caminho que é viável. O advogado aqui do seu lado fará a mesma coisa. Olha, nós vamos impugnar porque a proposta de lei é inconstitucional. Inconstitucional por quê? Então, o advogado te dará um parecer.
Isso em relação às propostas de leis. Em relação aos municípios ou estados que já têm leis promulgadas, aí já é um campo de atuação judiciária. Aí já são medidas judiciais mesmo. Então, o advogado vai entrar com ações para derrubar ou para modificar a interpretação ou para falar que a lei é inconstitucional em relação a algum setor, as leis estaduais e municipais, enfim, as leis que já existem. Proposta de lei é só proposta. Aí é debate de bastidores. Mas ela não está sendo, ela não está sendo firmada agora, essa lei? Você consegue debater ela antes? Não. Enquanto ela não for votada, aprovada, sancionada e publicada, ela é só uma proposta de lei, é só um projeto. Tá, entendeu? aí ela foi aprovada, aí o que acontece? Ela é aprovada, vai para decreto presidencial, né, que é quando o presidente vai lá falar aprovo, aí ela é publicada no Diário da Justiça e aí ela entra em vigor, ela começa a produzir efeitos. Tá, e aí, O processo legislativo é assim, todinho, passa pela Câmara dos Deputados, dependendo da proposta, vai para o Senado, depois que todo mundo aprovou, vai para o presidente da República para ele decretar lá, falar, sanciona a lei, né, o Congresso aprovou e eu sanciono. Sancionado, ela vai para o Diário Oficial. Publicou no Diário Oficial, aí está produzindo efeitos. Enquanto não é publicado no Diário Oficial, então, normalmente vem assim, o último artigo da lei, essa lei produzirá efeito no dia após a sua publicação, imediatamente após a sua publicação. Então, ali ela está produzindo efeito. Ali era lei, começa a valer no mundo real. Até então, não é lei. E você vai entrar em que momento nessa situação? O advogado? Bom, se tiver em fase de... eu não vou colocar eu, Alex, né, porque eu realmente não sou ainda advogado de ninguém aqui. Eu sou um convidado aqui desta sessão, aqui do fórum. Mas numa fase de processo legislativo, o advogado entra nas sessões de debate, no lobby. Se a UKCB vai reivindicar alguma coisa, olha, eu vou lá mandar um manifesto, eu vou mandar a conclusão aqui, um documento técnico do primeiro Fórum Nacional aqui dos adestradores. Vai escrever o que nisso daí? É um parecer jurídico. Você vai levar lá para o autor do projeto de lei, o deputado João. João, olha aqui o KCB, essa classe laboral, essa classe aqui está dizendo. Não vai dizer, não concordo porque eu moro em São Paulo e São Paulo a gente não gosta disso. Não adianta. Tem que ter um fundamento técnico, um fundamento legal. Entendeu? Funcionaria dessa forma. A construção do parecer jurídico a partir daí. Isso, na construção do parecer jurídico no processo legislativo. Ana, não existem ações contra a proposta de lei nesse momento. Não existe. É muito prematuro. Existem alguns que fazem mandado de segurança preventivo, que é uma discussão de você se prevenir. Está caminhando para a ilegalidade. Mas isso é bravata. É só para aparecer nos holofotes. Porque quando chegar lá, eles vão falar que é hipotético, não é nada concreto, então... Né? O recurso, a ação não é nem conhecida, isso é bravata. O efeito prático mesmo é quando a lei está em vigor. Então, você luta para que a lei não entre em vigor. Se ela entrar em vigor, aí você vai para o judiciário. Aí é pior, né? Aí é mais difícil. Mas, enfim, existe esse caminho também. É que é muito melhor frear, Ana, é muito melhor parar a lei enquanto ela é um projeto do que ela entrar em vigor como lei. Porque uma vez que ela entrou em vigor como lei, ela surge efeito de lei. Ou amarrar o projeto para que atenda aos interesses de todo mundo. Amarrar o projeto para que atenda aos interesses de todos, né? Tá. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu gostaria de só tirar uma dúvida. Da mesma forma que esse projeto ele afetaria todo mundo, além de profissionais, a representação do Dr. Alex? Isso, perfeito. Tá, a representação dele, ou enfim, seria somente para profissionais ou tutores responsáveis, donos, enfim, principalmente aqueles que já tiveram algum resultado com ferramentas, enfim, pessoas responsáveis, né, como foi falado anteriormente, se elas também poderiam participar e como que seria isso? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, uma decisão judicial, ela só produz efeitos, ou seja, ela só obriga, beneficia quem participa do processo. Se eu, como consumidor, eu vou pedir uma medida judicial, é para atender os meus interesses como consumidor. O juiz só pode decidir a meu favor naquilo que me beneficia ou me prejudica no processo. Se é um adestrador, o que o adestrador quer lá? Ele quer continuar praticando a profissão dele sem nenhuma sanção?
Então, o juiz vai julgar aquele adestrador. Se é um órgão de classe, todos os adestradores do Brasil, todos aqueles que forem associados a essa associação, vamos dizer assim, serão beneficiados por aquela decisão. Então, quem o advogado defender, a pretensão que for levada para o juiz, os limites da decisão do judicial é o que vai valer, né? Eu vou defender o consumidor? Não sei se eu vou defender o consumidor. Por que eu vou defender o consumidor aqui nesse caso? A não ser que a União Nacional dos Consumidores, algum órgão aí, fale, não, eu quero continuar comprando livremente os animais aqui. Tá bom, aí seria nesse sentido. Levaríamos a discussão judicial para o ângulo do consumidor, para o ângulo do tutor. Tá? Então, isso? mas, por Claro? exemplo, eu vou chamar grupo, para ficar mais fácil o entendimento. Nesse grupo que a gente está agora, de fórum, de reunião e tudo mais, até onde eu percebi, tem apenas profissionais. Não sei se eu estou correta, mas todas as pessoas que falaram são todas profissionais, que, enfim, são adestradores, são biólogos, trabalham com hotel, criadores, enfim. Mas a gente trabalha para alguém, vamos dizer assim. Então, existe um cliente por trás. Esses clientes, eles também poderiam participar da ação, vamos dizer assim, entrar nesse grupo, fazer parte disso? Ou eles seriam beneficiados, qual é a palavra? Indiretamente. Tem que ser alguém com interesse jurídico relevante, né? Essa é a expressão da lei, né? Quando você vai entrar com uma ação, pedir alguma medida, você tem que demonstrar a pertinência. Por que você está ali naquele grupo? Onde que aquela decisão, esquece a lei, aqui não está falando de processo, tá? Onde aquela decisão judicial vai produzir efeitos no seu mundo? Demonstrando essa pertinência, você tem interesse jurídico. Então, o nosso cliente, ele pode entrar com a ação? Bom, por quê? Eu tenho em Santa Catarina uma empresa que ela sofreu várias sanções porque ela usava o cão lá de vigia. Então, constantemente, chegava o pessoal lá e falava, não pode deixar o cachorro de noite de vigia, cachorro de porte, cachorro forte, mas era treinado, adestrado. Em Santa Catarina. Ele sofreu várias sanções. Até que ele falou, tá bom, não vou mais deixar aqui, né? Levou para o sítio dele e tirou de lá. Esse cliente seria alguém que poderia participar do processo, se essa lei está produzindo efeitos contra ele. Ele tem interesse, sim. Porque, na melhor das hipóteses, ele anularia as sanções que ele estava sofrendo. As multas que eles estavam sofrendo, o processo criminal, porque nós temos a questão civil, questão criminal, questão administrativa. A empresa pode até ser fechada, pode parar de trabalhar. O proprietário da empresa, na reincidência, ele pode responder criminalmente. E tem mais a indenização por danos morais, lá do PET, como aquele universo da ciência que a gente fala aqui. Então, assim, ele sofre 3 sanções. Ele tem interesse em discutir isso para ele se livrar das sanções. Você fala, não, essa lei é inconstitucional, ou essa lei não tem que ser levada para esse caminho, ou a lei é desproporcional, ou a lei tem que permitir que o adestrador faça, e se tem o selo do adestrador, eu posso sim usar o pet, o animal aqui comigo, né? Ele está adestrado, ele está treinado, está alimentado, ele não está sofrendo. Ele tem realmente interesse jurídico, porque a decisão judicial produz efeitos contra ele, entendeu? A questão básica é o seguinte, qual é a pertinência do processo para essa pessoa? Por quê? O que muda a vida dela, a decisão desse processo? Se mudar alguma coisa, ela pode participar do processo. É que eu vi muitas pessoas falando sobre isso nas redes sociais, meu cão teve melhora com ferramenta tal, e se essa lei for aprovada, esse projeto for aprovado, eu não teria como lidar mais com o meu cão, porque essa ferramenta que fez parte do processo ali, e que é uma ferramenta que eu uso para ter controle, para passear, para, enfim, qualquer coisa. É um retrocesso mesmo. Né? Exatamente. Então, eu fiquei na dúvida disso, se seria só para profissionais da área, ou se essas pessoas também poderiam participar. O fabricante da ferramenta, por exemplo, ele tem pertinência. O fabricante da ferramenta, o comerciante da ferramenta, todos eles podem entrar com uma medida judicial. Todos eles têm interesse em debater a legalidade da medida, né? Entendi. Vai ser proibido de usar uma coleira. O fabricante da coleira vai entrar com ação. Por que vai ser proibido? Já está cientificamente comprovado que não faz maus tratos, que funciona. Exatamente. Entende? O proprietário, o fabricante, a loja que comercializa, todos eles têm interesse em comum nisso. Podem participar do processo e ser representados no mesma argumentação. Sim, na mesma argumentação.
Entendi. É que a gente tem que pensar só o seguinte, olha, se pensarmos numa roupagem aqui de associação, aí a finalidade da associação vai ser o limite. Se falar, vai ser uma associação de quê? Associação de adestradores, associação de, sei lá, de proprietários de pet shop. Então, se for associação de adestradores, somente adestradores participarão de um processo que é dos adestradores. Se é uma associação de banho e tosa, somente quem trabalha com banho e tosa participará daquele processo. Ou faz várias associações e vários processos, né? Ou somente aqueles que serão efeitos. Aí, nesse caso de associação, já até, né, segundo uma certa altura, o Luiz falou assim, vamos estudar aqui qual forma melhor de nos unirmos, né? Então, ou a gente vai unir todo mundo no processo, uma ação plurima, ou faz uma ação coletiva, que é uma associação. Aí é mais fácil. Então, essa associação, a gente tem uma relação jurídica base. O que é a relação jurídica base? É o estatuto. Todo mundo que participa do estatuto como associado vai participar do processo. Não é que vai entrar na ação. É só a associação que vai entrar com a ação. E aí ela beneficia todo mundo que está ali naquele estatuto, como associado. Então, e qual é a associação? O exemplo que eu citei, dos adestradores. Adestradores, aí vai na abrangência, adestradores e afins, adestradores, treinadores, sei lá, certificadores, pessoal do pet shop. Aí é uma questão de colocar um objeto social para o estatuto bem amplo, né? Amplo, porém pertinente, conecto. E aí, com essa previsão, todo mundo que está ali pode se beneficiar. Tá? Isso é uma forma mais comum. Porque senão vamos fazer 1000 pessoas no processo, eu vou entrar com uma ação com 100 autores, não dá certo. Então vão ser 100 ações individuais, vai virar o caos. Entendi. Tá bom, obrigada. Nada, imagina. Maravilha. Daniel foi o último a levantar a mão. Tem mais alguém? Doutor, eu tenho uma dúvida, e isso fica registrado aqui. Por exemplo, no caso, a UKCB, como uma empresa de uma entidade limitada, né, uma empresa LTDA, vamos supor que a UKCB tem aqui um serviço, como a gente tem, por exemplo, o Clube de Benefícios. Eu tenho vários clientes que são criadores, que são groomers, que são adestradores, que são instrutores, que são alunos, de, assim, todo o mercado, direto ou indiretamente conectado conosco aqui. Até o pessoal do Innovation Club, que são os empresários do mercado pet, estão conectados. Eu poderia mover a ação via o KCB representando esses interesses? Como empresa privada ou algo do tipo? Até pode. Agora depende o limite da sentença. O que você vai buscar na sentença? Porque se você conseguir derrubar a lei, você vai derrubar a lei para todo mundo. Uhum. Se você for buscar, sei lá, descriminalizar, não vai ser crime para quem? Só para aqueles que estejam vinculados ao KCB, né? A empresa, a sua empresa. Uhum. Entenda que a empresa, a pessoa jurídica de direito privado, ela tem a sua vida própria, não tem nada a ver com a vida dos seus sócios, né? Não estou mais falando associado, porque associado era outro tipo de natureza jurídica. Então, a empresa, ela tem a vida própria, não tem nada a ver com os seus sócios, e muito menos tem a ver com a sua carteira de clientes. Uhum. Então, grosso modo, a decisão do processo dela só beneficia ela. Uhum. Agora, que tipo de processo? A gente precisa estudar na prática para ver como beneficiar todos aqueles que fazem parte do clube de benefício. Tá. Então, por exemplo, você tem permissão para dar, sei lá, certificado, e os certificados que você assinar não estão sujeitos a sanções. Legal. Então, é uma forma de você beneficiar todos aqueles que você certifica. Perfeito. Todos aqueles que têm o seu certificado com a sua assinatura estão isentos de qualquer sanção. Perfeito. Bom, maravilha. Era essa a dúvida. E, pessoal, basicamente, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que não. Bom, a gente vai encerrar aqui. O vídeo tem uma gravação. Quem fez o cadastro no formulário vai receber a cópia automaticamente pelo e-mail e vai receber também um resumo, que é a pauta gerada pelo próprio Gemini da reunião de hoje. E no grupo, tá, que nós criamos do fórum, no WhatsApp,
nós vamos criar uma nova data para a gente marcar uma segunda reunião, talvez trazendo mais pessoas para o debate, já com algumas propostas, ver o que a gente conseguiu ampliar os nossos olhos para fora disso, e tentar trazer uma solução para o momento que estamos vivendo hoje, tá bom? E a gente fica à disposição de vocês aí, qualquer dúvida também, eu contato o doutor Alex. Obrigado, doutor, pela participação aqui, por estar nos orientando. Agradeço a participação de todos vocês que estão aqui hoje, se colocando à disposição de participar desse fórum. E eu vou finalizar essa live aqui, ok? Alguém tem mais alguma dúvida para a gente finalizar? Tranquilo? Bom, vou encerrar a gravação. Boa noite a todos vocês. Obrigado pela participação. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Bons negócios. Gente!